Olá, meus queridos irmãos, que bom poder estar aí mais uma madrugada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre a sabedoria. Por que devo pedir por sabedoria? Amém? Eu gostaria de saber como você é se alguém idoso ou experiente resolve te dar um conselho. Como você agiria? Uma pessoa mais idosa, né? Sempre os idosos eles são mais experientes e têm sabedoria para compartilhar. Mas como você se sairia se um idoso perguntar a você ou um idoso quer te dar um conselho? Amém? Existe uma passagem lá em Eclesiastes 9:13 que fala justamente sobre isso, que fala sobre o pobre sábio. Amém? Mas antes de falar sobre esse tema, eu quero dizer a você que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como este, no qual você vai ouvir ou assistir. E em seguida estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a vocês que estão chegando agora nesse canal, mas ainda não se inscreveu, entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino. Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu falei, se um sábio resolve te dar um conselho, o que você faz? Nós sabemos por que devemos pedir por sabedoria? Porque se nós formos fazer tudo por nossa conta, dá errado. Se nós formos tomar decisão sem o consentimento do Senhor, dá errado. Então, por isso que nós temos que pedir por sabedoria ao nosso Deus Todo-Poderoso em tudo que a gente for fazer. Eu creio e sei que todos sabem daquela passagem de Salomão, né? Salomão venceu a guerra e Deus apareceu para ele e perguntou a ele o que é que ele queria. O que tu queres que eu te faça? É só pedir que eu te dou aquilo que tu queres. Mas Salomão foi sábio e pediu a Deus sabedoria para governar aquele povo. Amém? Então eu digo a você que não é diferente. E Salomão era um homem tão sábio naquela época que Deus disse que não existiria nenhum outro sábio além dele, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. E vinham pessoas de outros países, de outros lugares para aprender com Salomão. E Salomão foi tão sábio que escreveu o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares. E é justamente em Eclesiastes 9, de 13 a 18, que tem essa passagem que fala de um pobre sábio, né? Um pobre sábio, que diz assim: passando sobre as obras e destino humano, Salomão registra em Eclesiastes um caso específico que lhe chama a atenção. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grande baluarte. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre homem. Eclesiastes 9:13. Salomão, ele fez questão de falar sobre isso. Então eu digo a você, nesta madrugada, sempre as pessoas mais idosas sempre têm conselho bom para nos dar. Então, se teu pai ou tua mãe te dá um conselho, como é que você reage? Será que você tem humildade suficiente para ouvir o pai e mãe? Será que você tem sabedoria suficiente para entender que uma pessoa mais idosa está querendo te dar um conselho e não invadir o teu espaço? Né? Então diz aqui: por que devo pedir por sabedoria? Para ser bem-sucedido naquilo que você for fazer, sempre tem que
pedir sabedoria ao Senhor na mais simples decisão que você venha tomar. Amém? Eclesiastes 9, de 13 a 18, diz assim: Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela um grande baluarte. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembra mais daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Então, um só pecador destrói muitas coisas boas. E, infelizmente, o que mais a gente vê hoje é o jovem que não quer saber do avô, é os jovens que não quer saber da mãe, é os jovens que não quer saber do pai, desprezam o conselho do pai, desprezam o conselho da mãe, como aquele sábio que deu a instrução e livrou aquela cidade. E ao mesmo tempo não deram ouvido a ele, desprezaram ele e desprezaram o conselho que ele deu. E hoje não é diferente. Quantas vezes a gente ouve por aí um pai e a mãe reclamando do filho porque o filho não ouviu. E às vezes acontece até uma coisa mais grave, né? O filho se perde na droga, o filho morre, mas por falta de conselho. Não ouviu o pai, não ouviu a mãe e por isso se perde. Prefere dar ouvido aos amigos, prefere dar ouvido à mídia, né? Que a maioria das vezes a mídia só leva o jovem à perdição, porque acha que tudo pode, tudo está liberado. E você vê que se não fosse aquele pobre, aquela cidade não teria sido, né, vencida, mas o conselho dele foi ouvido. E Salomão, o rei Salomão, fez questão de falar sobre essa passagem, né? E diz assim: olhando por este caso, parece um estímulo para quem vive de maneira sábia. O que adianta? Ninguém vai perceber? Vou cair no esquecimento mesmo? Ainda mais desanimado quando consideramos o contexto deste mundo na qual estamos inseridos, onde a crueldade e a injustiça predominam. O escritor observa: vi ainda, debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava a maldade e no lugar da justiça a maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos do homem, para que Deus os prove, e ele vejam que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos do homem, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornará. Isso está em Eclesiastes 3:20. Amém, meus irmãos? Isso está em Eclesiastes 3:20, que diz: todos tornará do pó e ao pó voltará. Aleluia, glória a Deus. Então eu digo a você, nesta madrugada, mais uma vez, sei que o mundo está vivendo por muita injustiça e muitas coisas de ruim ainda vai acontecer. Mas se você tem a palavra guardada no seu coração, se você crê no Deus Todo-Poderoso que pode mudar a tua história, pode mudar a tua vida,
pode te dar a sabedoria que você tanto procura. Não espera mais tempo, meus irmãos. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A palavra diz: bem-aventurado aquele que ouve e guarda os meus mandamentos. Então, não perde mais tempo. Eis que a porta da graça está aberta e um dia vai se fechar. E diz: filho, honra teu pai e tua mãe para que tenha longos dias aqui na terra. Então, você tem que procurar sempre andar na verdade e fazer a verdade. Amém? Então, por que eu devo pedir por sabedoria? Para ser bem-sucedido aqui na terra, obedecer os mais velhos e obedecer pai e mãe. Honrar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a ti mesmo. Amém? Vamos orar? Mas antes de orar, quero ler mais uma passagem que se encontra no Salmo 37, 30-31, que diz: a boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz num coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar? Senhor, dá-me sabedoria para tomar decisões corretas. Senhor Deus, sei que a sabedoria é melhor do que o ouro e o entendimento melhor do que a prata, como diz em Provérbios 16:16. Enriquece-me, Senhor, portanto, com sabedoria e entendimento. Obrigado, Senhor, porque concede sabedoria ao sábio e entendimento aos que sabem discernir, como diz em Deuteronômio 2:21. Aumenta, Senhor, minha sabedoria e meu entendimento, para que eu possa distinguir a tua verdade em toda a situação. Dar-me, Senhor, discernimento para todas as decisões que eu tiver que tomar, que eu possa pedir conselho a pessoas tementes a ti, e não aquelas que cultivam a mentalidade do mundo. Obrigado, Senhor, porque me dará a instrução e o conselho necessário, até mesmo enquanto eu estiver dormindo. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo tema desta noite. Obrigado por esse momento de oração. Te peço, Senhor, que abençoe todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado e visitado pelo Teu Espírito Santo, e que Teu Espírito Santo faça a obra em nome de Jesus, que venha curar, salvar e libertar todo aquele que estiver disposto a querer uma intimidade e um compromisso contigo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Senhor, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria do céu, para que venha tomar melhor decisão. Senhor, ajuda todo aquele que se encontra enfermo, seja em hospitais ou em sua residência, que a Tua poderosa mão o cure, salve e liberte para honra e glória do Teu nome. Abre porta de emprego, Senhor, para todo aquele que precisa manter o sustento de suas famílias. Também te peço, Jesus, cura todo aquele que tem problema com sono, que ele ao deitar, repousar sua cabeça e seu corpo, ele tem uma noite em paz, tranquila, reparada na Tua presença. Nos dá, Senhor, uma madrugada em paz, tranquila, em nome de Jesus, e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que nós possamos tomar a melhor decisão conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entre aí no canal, dá um joinha para crescimento do Evangelho e desse canal. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações, e também compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém.